Morreu hoje cedo a adolescente de 13 anos de idade que foi baleada na cabeça, essa garota, por um rapaz de 20 anos. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no sol nascente. Alane Fernanda chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu. Essa é a Alane, uma jovem de 13 anos que você está vendo agora, né, nas imagens, nas fotos, uma menina sorridente, infelizmente morreu hoje pela manhã. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Vanessa Vitória, que já aparece aqui ao vivo no telão. Bebê, bom dia para você, minha amiga. Que caso triste, lamentável. Ontem nós conversávamos no SBT Brasília, segunda edição. Alane ainda estava viva, num estado muito grave. A Vanessa noticiou aqui em primeira mão. E você continua conversando com a família da Alane, né, Van? Quais são as novidades desse caso, por favor? Oi, Larissa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Sim, a morte dela foi durante a madrugada, por volta de 1h30 da manhã. Ontem, quando nós entramos falando deste caso, ela estava internada no Hospital Regional de Ceilândia, chegou a ser transferida para o hospital de base, mas lá, de acordo com a família, eles perceberam que não haveria o que ser feito, nenhuma cirurgia. Ela já tinha perdido muita massa encefálica e aí, por causa disso, ela foi e retornou para o Hospital Regional de Ceilândia, onde acabou morrendo. A família, neste momento, está lá na porta do hospital, porém, a Alane já está no IML. Não está mais no hospital, está passando por uma perícia. Porque o que acontece, Larissa? Como a gente contou, ontem ela levou um tiro no rosto, bem aqui nessa altura, próximo ao olho. Mas, além desse tiro, o corpo dela também apresentava marcas aqui na região do pescoço, da mão, do abdômen, como se ela tivesse sido estrangulada. Eu já estou aqui com a doutora Mariana, ela é responsável por essa investigação na DEAN e ela vai contar para a gente sobre a perícia, quanto tempo em média deve demorar para ter uma confirmação efetiva se realmente teve ali um estrangulamento. Mas as marcas indicam que teve alguma coisa com relação a isso. Um outro ponto que também chama atenção, Larissa, é que esse homem, que é o suspeito de 20 anos, o Carlos, ele tinha 2 mordidas pelo corpo, 2 marcas de mordida, uma mais ou menos aqui nessa região e uma outra no braço. Ele disse que essas mordidas teriam sido uma brincadeira entre os dois. Porém, foi ele mesmo que chamou a polícia militar para dizer que tinha tido ali uma tentativa de latrocínio, que 2 homens com capacete pularam o muro da casa dele, entraram no imóvel que estava com a porta aberta, não levaram nada, mas acabaram atirando na garota. Ele disse, né, eu até conversei com a polícia militar que esteve nessa ocorrência, o que ele falou? Porque tinha uma garota de 13 anos que iria completar 14 no dia 26 de dezembro, na cama dele. E aí ele disse que eles tinham um relacionamento recente. Mas para a polícia militar ele até confundiu o nome dela, não soube nem dizer o nome direito. Mas eu vou conversar com a doutora Mariana. Muito obrigada por nos receber aqui, que está à frente dessa investigação. Foi registrado como uma tentativa de feminicídio, porém agora vai ser investigado, né, devido, infelizmente, à morte da Alane, como um feminicídio mesmo. Não há hipótese de mudanças, uma vez que tudo indica que ela pode ter mordido ele ou que teve algum confronto entre os dois, uma reação dela a um possível tentativa de violência sexual. Ainda é cedo para falar sobre isso, doutora? Boa tarde. Então, ontem, na data de ontem, né, ele foi autuado em flagrante pela tentativa de feminicídio após a apresentação dele aqui na delegacia, mas as investigações estão continuando. Nós aguardamos alguns resultados de perícia e também de solicitações que foram feitas, né, ao judiciário de acesso aos celulares, para que a gente consiga entender as circunstâncias e os motivos, né, desse crime. Com relação à tipificação, agora ele passa a ser tratado como um feminicídio mesmo consumado e nós vamos verificar a possibilidade de ter ocorrido também algum outro crime contra a dignidade sexual dessa vítima. E só pelo fato dela ter 13 anos, né, já configuraria, sendo comprovado que eles mantiveram algum tipo de relação sexual, já seria configurado o crime de estupro de vulnerável, mas tudo isso vai depender dos resultados desses exames periciais.
Mário, olha só, como a delegada traz pra gente, a perícia vai identificar se teve algum tipo de relacionamento sexual entre os dois. Mas independentemente de com violência ou não, se for confirmado, devido à idade dela, menos de 14 anos, ele já responderia pela questão do estupro de vulnerável. Sim, agora Vanessa Vitória trazendo as informações ao vivo para a gente aqui no SBT Brasília, primeira edição. Bebê, você está conversando com a delegada, me chamou a atenção, né, uma curiosidade, queria saber, e acho que o pessoal de casa também, a respeito do autor desse crime, né? Enquanto você falava, a gente até colocou uma imagem dele, esse rapaz de 20 anos. Ele já é conhecido da polícia? Ele já tem passagens pela polícia? A delegada sabe nos informar? Lari, a delegada sabe sim, a gente teve até essa conversa, porém, como esses antecedentes, eu vou ter que falar entre aspas, seriam atos infracionais, né? Seriam infrações que ele cometeu antes de se tornar um adulto, quando ele ainda era adolescente. Doutora, a Lari está querendo saber sobre os antecedentes criminais, eu até abri aspas porque não seriam antecedentes criminais, mas atos infracionais dos quais a gente não teria muitos detalhes, seria isso? Enquanto maior de idade ele não tem, né, passagens policiais, enquanto menor essas passagens dele ficam resguardadas, né, pelo sigilo que a própria legislação impõe. Mas até então não era um conhecido aqui da polícia, não. Pelo menos, né, ele acabou vindo para cá ontem realmente por causa da tentativa que acabou se consumando em feminicídio. Isso, enquanto maior de idade, a primeira passagem dele. Lari, um outro ponto com relação a essa história toda, que assim são vários elementos, a Polícia Civil está realmente diante de um quebra-cabeças a ser montado aí para tentar entender, né? Tudo indica que a garotinha de 13 anos não teria, eu vou até reforçar essa pergunta com a doutora Mariana, não teria ido à força para a casa dele, né? O que aconteceu ali por volta de 5h20 da manhã, que é o momento que ele chama a polícia militar usando o celular do próprio pai, que também mora ali no lote, onde tem outras famílias, e todo mundo disse que não ouviu barulho de tiro e não ouviu grito. Aí ele faz esse acionamento, ele se identifica no Copom, no 190, ele diz o nome dele, tanto que ele é preso em flagrante ainda nas proximidades da residência, minutos após acionar a polícia, dizendo que teve essa tentativa de roubo lá na residência. Mas até reforçando esse ponto, doutora, por enquanto não dá para dizer que ela teria sido levada à força para casa. O que aconteceu entre os dois a gente precisa da perícia, mas a ida dela até o imóvel pode ter sido voluntariamente, ela foi porque quis? A princípio nós não temos um elemento que indique que ela tenha ido até o local à força, né? Mas nós dependemos da autorização judicial para o acesso, principalmente aos aparelhos celulares, né? Tanto dele quanto dela, para que a gente verifique essa situação, como é que foi o ingresso dela nessa residência. Mari, assim, o que ele contou? Ele disse que os dois se conheceram há alguns dias, que ela teria dito até um nome diferente para ele, mas quando eu falei que eu conversei com a polícia militar sobre o acionamento, quando ele disse o nome dela, ele teria chamado de Rayane. Mas na conversa dele, ele disse que quando conheceu ela teria dito que o nome era Rebeca, que era um outro nome, e que os dois começaram ali a ter um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo. A família não conhece, diz desconhecer completamente tanto ele, tanto o Carlos, quanto o relacionamento dos dois. A família disse que ela não tinha nenhum tipo de namorado. Ontem eu até comentei que a Alane ela não morava na mesma residência que a mãe. Ela morava com a avó, mas também com a tia. Ela foi criada por essa tia, começou a morar ali por volta dos 5 anos. No fim de semana, ela acabou saindo da casa, indo para Águas Lindas, para a residência da mãe. Tem essa dinâmica, doutora, que eu estou contando. A família chegou a comentar que ela saiu, foi para a casa da mãe, a mãe teria deixado ela retornar e ela iria voltar para a casa da avó, mas acabou não indo. Por isso ficou também um vácuo de informação de onde ela poderia estar? A mãe informou, né, que ela teria retornado de Águas Lindas, que a princípio ela iria para a residência da avó e que depois teria informado a mãe que ela estaria na casa de uma amiga. Então a mãe acreditou que ela estaria na casa de alguma amiga dela.
Doutora, muito obrigada, viu, por nos receber. Então, Larissa, é isso. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Afinal de contas, são muitos elementos que precisam ser ali colocados com clareza para a gente conseguir entender o que realmente aconteceu com ela e qual teria, a gente fala motivação, mas eu acho que nem seria a palavra correta para dizer por que alguém mata alguém, ainda mais um adolescente, por que um homem mata uma garota de 13 anos, mas para poder realmente a polícia conseguir elucidar esse caso. A nossa repórter Vanessa Vitória está ao vivo agora com a família dessa garota. É a mãe da Alane, VV, que está neste momento com você? Oi, Lari, sim, é a mãe dela, está aqui comigo, a Ivânia. A gente está em frente ao pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia. Foi aqui que, infelizmente, a Alane perdeu a vida nesta madrugada, foi por volta de 1h30 da manhã. Como a gente comentou no início desta edição, ela chegou a ser transferida para o hospital de base, mas quando os médicos perceberam que nada mais poderia ser feito, ela retornou para cá e o corpo dela, neste momento, já está no IML. Eu vou conversar com a mãe dela agora, ela está muito sentida, né? Imagina, perder uma filha, uma garotinha de 13 anos que em alguns dias ia completar 14. Qual foi a última vez que vocês duas conversaram? No domingo por volta de 6 horas. Da tarde? Da tarde. O que ela falou para você? Ela me ligou via vídeo e falou: mãe, eu tô bem. Aí eu falei: você tá bem, Alane? Ela falou: tô bem, mãe, eu te amo. Onde ela estava? Ela estava na casa de uma amiguinha dela, da Rafaele, até esse horário. Em Ceilândia? Em Ceilândia. E o que essa amiguinha disse? Que horas que ela saiu dessa casa? A mãe da amiguinha dela falou que ela saiu e a mãe da amiguinha dela ainda falou bem assim: Alanis, volta. Que ela gosta muito da Alane e a filhinha dela também. Alane, volta. Ela falou: tia, eu vou voltar. E nunca mais voltou. É uma situação muito complicada, viu, Larissa? Mas, por exemplo, uma coisa que a Ivânia me contou aqui foi que por volta de 2 horas da manhã, ela recebeu no celular dela uma mensagem que veio do celular da Alane. Porém, o jeito que foi escrito não era compatível, não era uma mensagem escrita por ela, por volta de 2 horas da manhã. Como é que você desconfiou? Eu desconfiei porque a Alane fala: oi, mãe. Oi, mãe. Ela manda 2 vezes. E na mensagem estava assim: oiê, com um monte de e. Ou seja, Larissa, como a gente falou quando estávamos com a delegada lá na DEAN, é um quebra-cabeça a ser montado, por quê? Ela disse que 2 horas da manhã ela já não estava mais com acesso ao celular. Uma mensagem pode ter sido enviada por uma outra pessoa. Então, pode ser que ela não tenha morrido ali no horário de 5h20, quando a polícia militar foi acionada pelo próprio suspeito. Você acha que... Vocês conheciam ele? Vocês já viram quem ele é? Nunca vi esse indivíduo na minha vida. Nunca vi. Que um cara como esse... Eu vou te falar, eu queria saber o que passou na cabeça dele matar uma criança de 13 anos que era cheia de sonho. Minha filha tinha sonhos, tinha objetivo. Eu quero justiça. Ivânia, você acha que ela foi por livre e espontânea vontade para aquela casa? Não, não. Eu creio que não. Eu conheço minha filha. E todo mundo dá pra ver pelas fotos dela, as imagens dela. Uma pessoa que é de boa índole, entendeu? Ela não era malandra, ela não usava droga. Tem alguma testemunha que pode ter visto como ela foi para lá? 2 amigas delas, de manhã, quando eu comecei a mandar mensagem que só ia um pauzinho, eu liguei na amiga dela e ela falou: tia, ela entrou em um carro com 2 caras. Só que a Alane não ia, eu conheço minha filha, com 2 caras não. Entendeu? E hoje, até hoje, essas amiguinhas dela nunca mais, depois que eu falei com ela, não falaram, não mandaram mensagem, nem nada. Eu creio que ela esteja com medo do autor do crime. Amiguinhas da mesma idade dela? Da mesma idade dela. Tudo bonitinha também. Agora, no corpo dele, 2 mordidas. Uma mordida no braço, uma mordida na região do peito. Ainda a perícia vai concluir se são compatíveis ali com a boca da Alane, enfim. Mas você acha que ele disse que os 2 teriam feito algum tipo de brincadeira e por isso ela teria mordido? Porém, ela apresentava hematomas. O que você acha que pode ter acontecido? Eu creio que não foi uma brincadeira. Eu creio que foi ela tentando contra a vida dela. Lutando para viver, por isso que ela chegou a morder, entendeu? Minha filha não... sem palavras.
Ela já tinha tido algum namoradinho? Ela falava sobre isso? Não mesmo. Ela não pretendia ficar com homem agora. Ela até falava, mãe, eu sei me cuidar. Eu não quero homem. Não, isso eu descarto a hipótese de ter sido assim, foi contra a vontade dela. Poderia até que ela esteja namorando com esse rapaz, sem eu saber, entendeu? Mas que ela lutou contra a vida dela, ele estrangulou o pescoço da minha filha. Eu queria saber o que passou na cabeça desse cara, um jovem, cheio de sonho pela frente, cheio de vida, linda, minha filha é linda. Alguma hipótese que possa levar a esse suspeito, alguém que já tenha visto a Alane conversando com ele em uma outra ocasião? Ele pode morar em algum lugar onde vocês conhecem alguém? Eu creio que essas amiguinhas que estavam com ela. Porque uma estava em casa, que é duas irmãs gêmeas, e a outra foi para casa e a outra ficou. Então uma delas sabe, que ela até hoje não me ligou, nem perguntou pela Alane. E se dizia ser amiga, para mim não é amiga. Entendeu? Porque até hoje não falaram nada. Larissa, então para contextualizar, o que acontece? Ela fala com a filha pela última vez no domingo, por volta de 6 horas da tarde. Às 5h20 da manhã, é feita uma ligação para o 190, Polícia Militar aqui do Distrito Federal, por um homem que se identificou, disse o nome correto dele, e que disse que estava na residência onde 2 invasores de capacete pularam um muro, entraram na casa que já estava com a porta aberta e ali, sem levar nada em uma tentativa de roubo, acabaram atirando na adolescente que estava na cama. Questionado, no momento que a Polícia Militar chegou no imóvel, ele não estava dentro da casa, mas a polícia encontrou a garota em cima da cama, não só com um tiro no rosto, mas também com hematomas pelo corpo, pescoço, braço e aqui na região do abdômen. A Polícia Militar faz uma ronda ali pela região do Sol Nascente e encontra esse homem cerca de 10 minutos depois, próximo da residência. Ele usou o telefone celular do próprio pai, que também mora no mesmo lote. Ninguém ouviu barulho de tiro, ninguém ouviu o grito, e ele usou esse celular para fazer esse chamado. Aí ele é preso em flagrante como suspeito do crime, que é registrado como uma tentativa de feminicídio. Ele é levado para a DEAN, a Delegacia Especializada na Defesa da Mulher, em Ceilândia, e lá ele não fala muita coisa no flagrante, mas ele disse para a Polícia Militar que teria um relacionamento recente, um relacionamento amoroso com a garotinha de apenas 13 anos, que iria completar 14 anos no dia 26. A gente tem a mãe aqui comigo dizendo que ninguém sabia nada sobre esse homem, que ele jamais foi visto. Ele tem 20 anos, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, tem atos infracionais. Antes de completar a maioridade, teria cometido crimes que seguem em sigilo devido a não ser crimes, mas sim atos infracionais. E aí a mãe da Alane, ela diz o seguinte: a Alane esteve com ela, foi para a casa dela, ficou de retornar para a casa da avó. Ela não chega a entrar na casa da avó em nenhum momento. Nenhum momento ela entrou, mas ela ligou via vídeo e falou: mãe, eu cheguei. Ela dormiu com você qual dia? De sexta para sábado. Sábado às 6 horas eu transportei ela, coloquei ela no ônibus. De sábado para domingo, a gente sabe? Sábado para domingo, eu conversei com ela só domingo. E de domingo para segunda, infelizmente, ela é encontrada, como a gente já narrou, na cama desse homem, que é o suspeito. E a polícia segue investigando, Larissa. Muito triste. Vanessa Vitória, obrigada demais pelas informações. E em nome da equipe do SBT Brasília, nós queremos dar os nossos sentimentos a essa mãe, que agora chora a perda dessa filha, Dona Ivânia. O nosso abraço e os nossos sentimentos à Dona Ivânia, que pede justiça nesse momento, né?